Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Vaso Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E nosso novo convidado, eu vou deixar a minha amiga Stephanie começar aqui a apresentá-la. Hoje a gente vai entrevistar a Beatriz Libonati. Tudo bem, Beatriz? Seja bem-vinda ao Vasos Podcast. Seja bem-vinda, Beatriz. A Beatriz ela é formada em jornalismo pela UERJ, atua como jornalista em saúde, motivada pelo diagnóstico que ela tem de diabetes tipo 2, foi diagnosticado em 2015, tem 9 anos, né, Beatriz, Isso. já? E desde então você criou um perfil. Logo quando você descobriu, você criou um perfil, né? Que chama Convivendo com a Diabetes. Isso. E lá você mostra o seu dia a dia e como que você leva essa doença, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente, Beatriz, como que foi esse diagnóstico, o que te impactou na época, fala um pouquinho pra gente da sua história, lá em 2015, conta pra gente um pouquinho. Ai, maravilha. Já começo falando que é um pouco estranho, né? Geralmente eu tô aí desse lado entrevistando as pessoas, hoje eu sou entrevistada. Acho que jornalista... Sempre tem outro dia. Tem sempre, mas é uma oportunidade bacana, assim. Então, eu recebi o diagnóstico de M2 aos 24 anos e, assim, foi muito inesperado, assim. Eu já tinha um histórico familiar, porém eu não imaginava que ia ficar diabética com 24 anos, né? Então, Quem que era da sua família? Meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, todo mundo. Assim. Mas eles tinham tido um diagnóstico mais tardio? Mais tardio. Minha entendi. mãe foi depois dos 40. Meu pai que foi o único jovem, com 28 anos. Hoje eu não sei se meu pai tinha o tipo MOD, porque ele não tinha a característica do DM2, de obesidade, Sim. sedentarismo. Ele sempre foi magrinho, né? Então hoje ficou essa dúvida, né? Eu acho que ele era MOD. Então, mas eu tinha um histórico familiar, mas eu não imaginava que ia ter um diagnóstico assim tão cedo, apesar de ter os fatores de risco, e não imaginava que ia ter um diagnóstico tão agudo, né? Inicialmente eu fiquei internada, eu tive cetoacidose, né? Que é aquela condição que sobe bastante o açúcar no sangue, e aí, quando eu cheguei no hospital, né, me trataram inicialmente como DM1, por conta da idade. Da história, né? Aguda, chegou lá cheguei com quase sintoma. em coma, né? E aí, enfim, aí comecei o tratamento. Foi do nada, você não... Foi. Você fazia Assim, algum controle antes disso? Meses antes, eu sempre conto isso, porque eu acho que 9 anos depois, né, já mudou bastante o tratamento do diabetes. Meses antes de eu receber o diagnóstico, eu tinha feito um exame de sangue, que já apontava pré-diabetes. E aí eu lembro que eu fui ao médico, e ele falou, olha, só fazer uma dieta... Você lembra qual era o nível glicêmico? Não chegava a 126 ainda em jejum. Ele te diagnosticou como pré-diabetes. Com pré-diabetes. E aí ele falou, só você fazer uma dieta, se exercitar que vai dar tudo certo. Comecei e aí eu percebi que eu estava emagrecendo muito rápido. Eu falei, tem alguma coisa estranha, porque eu estava fazendo uma reeducação alimentar, mas não tão restritiva. E aí logo depois eu comecei a passar mal, um quadro, né, de falta de ar, de vômitos, que é o quadro, né, são os sintomas clássicos ali da cetoacidose. E aí fico internada. Hoje em dia geralmente já começa a tratar o pré-diabetes como medicamento, né? Justamente para evitar, né, essa evolução. Mas naquela época a conduta ainda era essa e eu acho que prejudicou um pouco ali, né? E aí acabei recebendo o diagnóstico dessa forma, né, internada. Me conta uma coisa. Não foi tanta surpresa. Então, assim, você já tinha um histórico familiar importante aí, já convivia com a diabetes. Já fazia exames regularmente. Como é que foi o impacto psicológico desse diagnóstico? Ai, foi devastador. Porque... Lembra da hora, assim? É uma coisa marcante? É muito marcante, porque eu lembro que eu estava no CTI. Na verdade, eu lembro da ambulância chegando, porque eu já não conseguia ficar em pé. E aí eu lembro que quando a médica, o enfermeiro foi medir minha glicemia, ficou um silêncio no meu quarto. E aí ele só virou o visor, assim, mostrou pra médica e ela falou, olha, vou pedir pra regulação CTI. E aí Nessa hora já bateu. Aí eu já falei, quanto que tá? Ninguém queria me contar, né? Eu falei, quanto que tá? Aí ela falou 580. Aí eu falei, nossa, tô diabética. E eu perdi meu pai por conta do diabetes. Então, naquela hora... Antes disso? Antes disso, eu perdi meu pai com 15 anos. Então, ele teve várias complicações do diabetes. Ele faleceu por conta de complicações, ele teve um AVC.
Então, tudo que eu conhecia sobre diabetes era o lado ruim, assim, das complicações. Então, sou internada, e aí eu começo a processar ainda na internação, aquilo tudo. E aí eu começo a pensar, meu Deus, eu não vou ter qualidade de vida. Vou passar por tudo que meu pai passou. Vou passar por tudo aquilo. Então, eu ganho alta, melhoro. Aí eu já começo a conhecer alguns médicos que começam. Mas como é que foi o momento que chegaram pra você e te falaram, olha, é o seguinte, você tá diabético? Foi a médica no CTI, mas ela me tranquilizou. Ela falou assim, olha, fica tranquila, você vai tomar insulina, vai ficar tudo bem, né? Você teve aqui, abriu o quadro agora, é assustador, você tem um quadro de cetoacidose, nem sabe o que era, né? Depois que eu fui pesquisar, mas você vai tomar insulina, vai ficar tudo bem, assim. Ela me tranquilizou, né? Foi bacana. Mas por dentro não tava nada tranquila, né? Eu falei, não quero. Quem quer ter um diagnóstico de uma doença que não tem cura? Né? Ainda mais sabendo do que poderia causar, né? Sabendo que seu pai passou por tudo isso e acompanhou, né? Isso. Então, aí eu ganho alta, vou para casa, e aí eu falo que eu passei por uma fase de um luto. Acho que todo paciente que recebe o diagnóstico, ele tem um luto. Aquela vida que ele tinha antes morreu, né? Agora ele tem que se preparar para uma nova vida que pode ser muito boa, né? Hoje eu acho que eu tenho uma vida muito boa, muito mais feliz do que antes. Mas você tem que processar isso, né? Que você vai ter uma vida com uma série de cuidados que você não imaginava que você ia ter. Contar carboidrato, aplicar insulina, né? Depois eu saí da insulina. Mas essa é a rotina, né? Você considera essa vida muito boa? A gente adianta algumas coisas para pegar algum gancho, né? Essa vida muito boa, a uma mudança mental mesmo, porque a doença ela tá aí. O tratamento... Você já conhecia um pouco dele pelos seus pais. Sim. Talvez uma forma diferente de enxergar a vida? Eu acho que muda o olhar, mas o tratamento mudou muito. Então, evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Na época do meu pai, a gente media o açúcar pela urina, né? Era tipo uma cor, aquela fitinha, né? Então, você não tinha um número aproximado. Você aplicava no final da vida, meu pai já estava usando insulina, então você aplicava ali no escuro e às vezes tinha hipoglicemia, porque não era preciso. Eu recebo o diagnóstico em 2015, já tem um aparelhinho. O SUS dava fitinha, na época meu pai não dava. Então, assim, eu acho que traz a mudança do olhar, que realmente você passa a dar mais valor para a vida. Eu acho que o CTI é uma grande escola, assim, né? Todo mundo que passa pelo CTI, é impossível você sair diferente. Mas se eu tô hoje bem, 9 anos depois, sem nenhuma complicação, tô grávida, né? Tô tendo uma gestação tranquila, é por conta também do avanço do tratamento, né? E do das acesso. Informações, do tipo de medicamentos, medicações avançaram muito, né? Muito mesmo. Quando você descobriu diabetes lá em 2015, você foi diagnosticada, você tinha essa preocupação de alimentação, exercício físico? Você tinha, assim, você tinha essa, não preocupação, que eu acho que preocupação a gente tem, né? Mas você fazia, você tinha essa rotina? Sim, já tinha, porque eu fui uma criança com sobrepeso, né? Eu atingi obesidade na fase adulta, então minha mãe sempre me levou para endocrinologista, nutricionista. Só que eu tinha uma visão muito assim da alimentação para emagrecer. E aí eu recebo o diagnóstico de diabetes e eu falo que o diabetes ele me fez mudar minha relação com a comida, porque eu passei a olhar para a comida como assim, não uma relação mais de amor e ódio, sabe, de contar calorias, de tudo. Por mais que a gente conte ali um pouco de carboidratos e faz parte. Mas eu comecei a ter uma relação um pouco mais harmoniosa. Porque no diabetes você tem que ter uma alimentação saudável e equilibrada, nada restritivo. E até então eu olhava muito para alimentação, sabe? Tipo, não, eu tenho que emagrecer, tenho que cortar isso. Tive transtorno alimentar na adolescência. Então, o diabetes, ele transformou meu olhar, assim. Atividade física também, eu só olhava para atividade física, tipo, eu preciso fazer atividade física para emagrecer. No diabetes, depois do diagnóstico, eu olho para a atividade física hoje como qualidade de vida. Ela me ajuda a emagrecer, ajuda a manter o peso, ajuda a baixar a glicose. Mas cuida muito da sua saúde, né? Mas é muito além disso, né? Então, eu acho que a mudança de estilo de vida que o diabetes trouxe me trouxe um estilo de vida mais equilibrado, né? De olhar para a minha saúde como um todo, não só ficar naquela guerra, né? Por uma pressão estética, de querer emagrecer a qualquer custo, né? Então, ele me trouxe mais equilíbrio. Hoje não, porque você está grávida, provavelmente não está fazendo tanta atividade física como
não estando... Como que estavam as suas atividades físicas antes da gravidez? Eu tava fazendo pilates, mantive, né? Pilates 4 vezes por semana, 3 a 4 vezes. E eu faço dança também há muitos anos já. Então, mantive, assim, eu só precisei fazer um repouso de 1 mês, assim, porque eu tive um sangramento, mas não foi nada com a bebê, graças a Deus. E aí depois retomei, assim. Mas você abraçou bem essa questão da atividade Sim. física, né? Hoje, assim, ela tem que estar na minha rotina, independentemente se eu emagrecer ou não, sabe? Tipo, Porque é é rotina, primordial, né? Ajuda primordial. muito. A atividade física é muito importante. Ajuda muito, né? assim, é um impacto. E você vê o resultado da atividade física, assim, na mesma hora, né? Você mede a glicemia antes, depois já tá bem mais baixa. É incrível como a seguinte atividade também. física melhora a oxigenação, melhora a Melhora circulação, tudo. melhora... É incrível como tem, né? É. E me conta uma coisa, vamos falar um pouquinho aqui de complicações. Você já teve alguma Sim. complicação do diabetes? Não, tirando essa internação que eu tive no diagnóstico, até hoje faço meus exames, né? O fundo de olho, função renal. Esse ano eu fiz também, pela primeira vez, a eletroneuromiografia. Isso. Falei certo, né? Falou. certinho. É um nomezinho pequeno, né? Pequeno. Que foi um exame muito chatinho, né? Acho que os pacientes não gostam, porque dá choquinho Dá. e tal. Mas estava tudo bem, também nenhum que bom. sinal de neuropatia, né? O Doppler arterial você faz também? Fez? Não, O de carótida rotina. nunca fez? Já de carótida, sim. Tá tudo certo. Tudo certo. E o Faço colesterol check-up seu? cardiológico também. Os seus níveis, o seu perfil lipídico, os níveis de colesterol são bons? Sim, eu nunca tive colesterol alto. Nunca mesmo, né, ser uma pessoa com Bom. obesidade, assim. Mas sempre acompanho também. Como é que você leva a sua vida perante o seu diagnóstico? Porque se você não tivesse tido diagnóstico, talvez você não estaria aqui na frente da gente conversando. Porque, pelo que eu entendi do seu estilo de vida pré-diagnóstico, era algo completamente descompensado. Né? Então, você consegue entender que aquele diagnóstico possa ter sido um ponto positivo na sua vida, uma virada de chave para você estar aqui nesse momento gestante, conversando com a gente e salvando outras vidas com sua informação? Sim. É muito louco, assim, porque se eu tivesse pensado nisso tudo lá, quando eu estava internada, eu ia falar que isso que é mentira, que minha vida... Porque naquela época eu estava muito pessimista, né, quando eu recebi o diagnóstico. Se tivesse me contado que tudo isso ia acontecer, que a gente ia estar aqui, que eu ia mudar de área no jornalismo, né, eu fui para a área de saúde por conta do meu diagnóstico, tudo, né, mudou, minha vida mudou. Depois do diagnóstico, eu ia falar, não, isso é mentira, não vai acontecer nada disso. Mas a verdade é que o diagnóstico, ele realmente veio, assim... Eu diria que até para me salvar, sabe? Não só me salvar em relação à minha saúde, porque eu estava vivendo de uma forma muito desregrada, né? Sem praticar atividade física, comendo. O jovem não pensa no amanhã. Não pensa. Ainda mais que eu estava, tipo, naquela rotina de estágio, faculdade, muito corrido, né? Então, assim, eu acho que o diagnóstico ele veio para me mostrar o valor da vida, de dar valor às pequenas coisas, de me cuidar mais, mas também de mostrar que às vezes a gente acha que algo vai ser muito, muito ruim, e só ser ruim, não, ele pode ser bom também, né? Então, hoje, se eu tô onde eu tô, se eu mudei de área no jornalismo, consegui construir uma área muito bacana, uma profissão muito legal, uma carreira, né? Muito legal, tô conhecendo pessoas incríveis, por conta do diagnóstico, né? Então, assim, eu não imaginava que isso tudo ia acontecer, né, lá atrás, mas hoje eu sou muito grata, assim. Óbvio que se tivesse a cura do diabetes, eu ia querer, Lógico, ter doença, né? E a receptividade na rede social em relação a isso? Porque a gente também vê isso muito, né? As pessoas parecem que precisam estar no papel de coitadas, do coitadismo. Não vem o lado positivo, porque é uma coisa que não aconteceu, não vai mudar, como você falou, não tem a cura. É isso, porque já fui até acusada de romantizar o diabetes, né? E é muito curioso, assim, porque no começo, quando eu comecei lá, tipo, 9 anos atrás, a gente tinha um perfil dos, digamos, influenciadores otimistas, que eu me incluía, né? De pessoas que falam, olha, ninguém quer ter uma doença, é ruim, tem um lado ruim. Mas eu tenho. Mas eu tenho e eu tenho que criar formas de seguir adiante. Eu vou ficar triste todos os dias, né? E tinha um grupo de influenciadores que só falava, tipo, o lado real do diabetes. Enfim, mas era tudo de uma forma muito negativa, muito pesada, né? E hoje,
Ainda ouço algumas coisas de tipo, você romantiza, talvez não seja tão fácil quanto parece, né? Mas eu mostro o real, se tá alto eu mostro a glicemia, se tem alguma dificuldade eu conto, eu mostro o dia a dia, mas eu tento sempre mostrar, mesmo nos momentos mais difíceis que eu tô desanimada com alguma outra questão da minha vida, da minha saúde, sempre tento mostrar aquilo como um aprendizado, sabe? Porque se não fosse o diabetes, poderia ser qualquer outra coisa, porque todo mundo tem problema na vida, né? Isso é um fato que eu tento mostrar pra todo mundo. Todo mundo vai passar por algum problema alguma hora. Sim. Esse é o seu fardo. Esse é o meu. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Essa é a sua missão, né? Exatamente. Vamos falar assim. Mas eu acho que essa é a minha dificuldade que eu tenho que lidar. Mas se não fosse o diabetes, poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser com uma pessoa que eu conheço, alguém que eu amo, né? Então, acho que buscar, acho que viver de uma forma real, mas buscar também formas de tornar aquilo mais leve. E dá. Eu acho que dá. Eu tô vivendo Beatriz, você falou aqui pra gente que durante a sua infância, você foi uma criança já acima do peso, né? Sim. Você tá grávida, vai ter a Clarice agora, né? Isso. Me conta, o que você tá planejando de alimentação? Como que você quer cuidar da alimentação da Clarice para ela ter uma qualidade, né? Chegar ter uma alimentação, ter um estilo de vida mais, né, mais saudável que o seu. Conta pra gente um pouquinho. O que você faria diferente do que foi feito com você? Então, por incrível que pareça, minha mãe fez muito bem. Eu comia muito bem, comia muito, assim, minha mãe tinha essa preocupação já com a obesidade, né, quando eu era pequena. Então, assim, eu não tinha... Minha alimentação era muito saudável, com poucos ultraprocessados. Então, tipo, certos alimentos eu fui provar já grande. Tipo, McDonald's pela primeira vez, acho que eu fui comer com quase 10 anos, assim. Então, minha mãe tinha essa preocupação. Então, eu fazia atividade física. Mas eu tinha uma doença, né? Que hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica. Mas lá atrás achavam que era só uma doença nutricional, né? Mas não fechava, né? Porque como que eu comia tão bem... só podia consumir doce uma vez por semana, né? Porque era tudo bem regradinho, assim. A mãe dela aprendeu com você, tá vendo? Então, minha mãe era muito regradinha. Mas eu continuava tendo uma condição. Emagreci, fiquei longos períodos dentro do peso do MC normal. Entendi. Mas eu acho que eu vou tentar fazer tudo que minha mãe fez comigo, né? Então, provar doce só depois de 2 anos, né? Açúcar, né? Que é a recomendação, acho que da OMS, né? Então, eu vou tentar replicar e espero que ela não herde essa parte genética. E você tinha vontade, né? Você sentia essa privação da sua mãe? Sentia. Você tinha vontade de comer? Sentia. Assim, ainda mais quando é criança, né? Você sai da escola, tinha o quê? Pipoqueiro. Nossa, não. Na porta da A escola. saída da escola é malvadeza. Olha... Raspadinha. A minha escola eu só lembro do raspadinha, que era o gelo com a escola do meu filho é a pipoca. Que isso? Se ele vê o pipoqueiro na porta... Olha, ele faz um escândalo. Churros. Churro não tem não, mas é a pipoca, que tem a pipoca de doce e a de sal. Tem a pipoqueira. Eu lembro do pipoqueiro. Não é todo dia, ainda bem, que não é todo dia que o pipoqueiro tá lá, mas ele tá lá acho que 1 ou 2 vezes por semana. Tava todos os dias na saída. Não, eu lembro que tinha uma carrocinha também só de doce na porta da escola. Então, a tentação é grande, né? Você fica com vontade. Não vai ser criança, então tudo é muito colorido, é muito apelativo, mas vai né? ficar muito mais fácil pra você criar a Clarice do que sua mãe foi pra te criar. Você fazia atividade física quando você era criança? Fazia, sempre fui muito ativa. Então, fazia ginástica olímpica, natação. Então, não fui sedentária. É uma doença, a obesidade é uma doença complexa. Tem um histórico genético importante no seu caso. Muito, muito. É muito e eu demorei, genético, assim, muito tempo. Hoje eu também tô entrando mais nessa questão do ativismo, né? Em obesidade, né? Até por conta do departamento de voz da Beso, que eu ia participo. perguntar isso pra você agora. Verdade. Me conta um pouquinho pra gente aí, como é que tá essa relação sua com a Beso. Então, tá indo muito legal, assim. Conta pra gente o que é. Conta pra gente a sigla, o que significa? É a Associação Brasileira. Agora eu não vou lembrar, gente. Minha memória Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Isso. Então, lá a gente tem um departamento de voz junto com... o departamento de voz do paciente, né? Então, eu participo junto com a Érica e a Inara, que também são pacientes, né? E ativistas em obesidade. E a gente está começando esse trabalho. Então, a gente vai começar uma série de conteúdos. A gente quer sensibilizar mais também os médicos sobre as questões do paciente, né? Então, é tentar fazer essa aproximação entre médico e paciente e levar informação também para acolher os pacientes. Porque... eu demorei muitos anos para entender que a obesidade era uma doença crônica.
Aí você ficava naquela só, eu preciso não comer e fazer atividade física, e é isso que todo mundo falava, né? É porque você come muito, é porque você, né? E hoje a gente tem muito estudo falando, né, que você tem que acompanhar, é uma doença crônica, você precisa ter um acompanhamento, além do, né, de ter a dieta, precisa... É um acompanhamento eterno, né? Não tem jeito. E eu só fui aprender isso quando eu tive diagnóstico de diabetes, porque eu parei para pensar, o diabetes é uma doença crônica, a obesidade é uma doença crônica, mas por que a obesidade não é tratada da mesma forma que o diabetes? Aí eu falei, tem alguma coisa errada, por que Exatamente. Né, eu chego no consultório, hoje eu acabei de receber diagnóstico de diabetes, eu vou no consultório de um endócrino, ele vai passar um medicamento, ele vai falar, você vai ter que mudar a sua alimentação, vai ter que fazer atividade física. É um tratamento multidisciplinar. Se eu chego hoje e falo, olha, eu tenho obesidade, eu vim buscar tratamento. A maioria dos médicos vai falar, olha, você vai ter que comer menos, ter força de vontade, buscar uma nutricionista e se exercitar. Isso é parte do tratamento, também, mas não é né? só isso, né? E eu demorei a entender, porque eu fazia isso e às vezes eu não emagrecia. E aí eu falava, mas por quê? Por que não... Ou às vezes emagrecia e logo depois voltava, né? É muito... Aquela pergunta de novo, de polêmica. Vamos. De novo. Você está à frente dessa parte que dá voz ao combate à obesidade. Você sabe que a obesidade é um pilar, principalmente, da doença que você tem, que você combate. Diabetes tipo 2. No seu ponto de vista, como é que você vê quando você vê influenciadores propagando? Porque assim, quando eu falo, a gente tem que se aceitar, lógico que a gente tem que se aceitar, a gente tem que ser feliz com a vida que a gente tem, mas a gente tem que tentar sempre evoluir dentro da vida que a gente tem. Quando você vê essa romantização da obesidade, mas você vê, na verdade, parece que a pessoa está buscando soldados para aquele tipo de pensamento doentio, porque é um pensamento que foge é patológico, né? Mas como é que você vê do outro lado? Porque eu enxergo como parte médica. Sim. Olha, hoje realmente a gente vê alguns influenciadores assim no movimento body positive, né, que a gente fala, que rejeitam o conceito de obesidade como doença crônica, né, e outros que já falam abertamente, olha, o que eu tenho é uma doença crônica, eu tô aqui me tratando, mostra o vídeo na academia, se alimentando bem. Eu não julgo aqueles que ainda estão negando que é uma doença crônica, porque eu vejo que a pessoa vem de um lugar de muita dor. Então, ela se sentiu muito invisível durante muito tempo. Ela tinha vergonha de sair na rua, de ir pra academia. Então, ela ainda tá processando. Eu prefiro acreditar assim, né? Ela tá processando que o que ela tem é uma doença. E eu não vejo isso nem como culpa, porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma doença, eu não tenho controle. Ninguém escolhe ter, né? Eu tenho controle a partir do momento que eu recebo o diagnóstico. Né? Então, tipo, eu sempre falo, a gente tem que trocar a culpa pela responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelo meu tratamento, né? Mas eu vejo que hoje até mesmo, assim, esse movimento de algumas influenciadoras gordas de se exporem, falarem, de falarem que se amam e que tudo bem. E mesmo que a gente... Até vi um post outro dia da Jéssica Lopes, que ela falou assim, não é porque eu me amo que eu vou ficar assim pra sempre. Eu me amo e posso emagrecer, perfeito, posso certeza. fazer uma cirurgia plástica, tudo bem. E foi a partir desse movimento que eu comecei a me cuidar mais. Então, hoje eu vejo que essas influenciadoras que falam sobre obesidade, que falam sobre o corpo gordo, elas podem ajudar muitas pessoas, né? Elas estão fazendo de serviço, na verdade, levando as pessoas para... Eu falo que levando as pessoas para a beira do precipício e incentivando a pular. Se amar é uma coisa, mas eu sempre falo que o nosso corpo é um templo, é a nossa morada principal, né? Beatriz, a gente tem um conteúdo aqui para falar por muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Queria agradecer muito a presença, viu? Obrigada por ter participado. Adorei a sua presença aqui. Foi muito esclarecedor, né? Queria pedir para ela deixar uma palavra de incentivo. Algum livro, algum filme assim que você leva para sua vida, que você às vezes indica para algum seguidor ou para alguém que está passando e que te ajudou em algum momento da sua vida, ajudou você a ter uma estima mais alta?
Nossa, é uma boa pergunta. Ou alguma Tem frase, tantos, alguma coisa é. que você gosta? Tem tantos livros Um que livro. me ajudaram, assim, em filmes. Eu acho que... Agora, não... assim, eu gosto muito da Clarice Lispector, né? Acho que vocês devem ter imaginado, porque é por isso que eu botei o nome da minha filha. Vai ser Clarice e tal. Tem muitos livros, assim, eu não sei se aproxima muito sobre a questão do diabetes, assim, da doença crônica, mas tem um livro dela que é A Paixão Segundo o GH, que ela fala sobre essa busca pela vida, pelo real, pelo que dá sentido. Então, eu recomendo muito esse livro, assim, para todo mundo. Acho que é muito legal. É difícil, Clarice, né, às vezes entender, é um pouco denso, mas acho que, no geral, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar, eu acho que essa mensagem que a gente veio conversando aqui ao longo, né, do programa, de tipo, a gente não escolhe ter um diagnóstico, o diagnóstico chega e a gente, a partir disso, pode tomar melhores decisões para nossa vida, buscar aprender com a condição. Acho que tudo que acontece na nossa vida acontece por algum motivo, mesmo que a gente não saiba agora, né? A gente não entende no momento. Concordo plenamente com isso. Né? E eu acho que é buscar aprender. Entender que vai ser sofrido o começo, o diagnóstico não é fácil, a aceitação não vem do dia para a noite. Se eu falasse aqui que eu aceitei super rápido, eu ia mentir, né? Eu estaria mentindo. Mas É uma luta diária, é uma né? luta diária, uma dedicação, mas que não, com o passar do tempo fica mais leve. A rotina de cuidados fica mais no automático. Então, o diabetes acaba sendo só mais uma parte da sua vida. Não só o diabetes, né? Então, tem o meu lado, tem o meu trabalho, minha família, meu marido, e o diabetes ali comigo, caminhando. E agora, Clarice? E a Clarice que vai chegar. Pra alegrar ainda mais sua vida, Ai, né? amei, é verdade. Obrigada, viu, Obrigada Clarice? a você. Ó, Clarice, é verdade, ela te agradece. Obrigada, viu, Beatriz? Obrigada a vocês. Bom, com a presença aqui da Beatriz, muito obrigado mais uma vez por estar brilhantando aqui o nosso podcast. Aqui estamos encerrando o Vaso Podcast, mais um episódio da nossa Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com a presença da minha colega de palco aqui e de mesa, Stephanie. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vinda aqui conosco, tá? Principalmente por estar nesse ativismo que é maravilhoso, tá? Então continue nisso e você vai ter o apoio da gente sempre. Então muito obrigado.